E hoje no seu Jornal do Agronegócio, frete rodoviário eleva custos de produção e compromete renda do produtor. Sojicultores aguardam oportunidades de mercado que ofereçam melhor renda. Milho segunda safra com vendas mais lentas. Estoques de arroz no Brasil serão os menores dos últimos 20 anos. A área plantada de feijão carioca terceira safra deve ser 80% menor que estimado pela Conab. Exportação da carne de frango tem aumentado 64% em junho. 303 mil toneladas de carne suína foram exportadas em 3 meses. Mercado do boi com pouca oferta e boa demanda interna e exportações aceleradas. Nosso colaborador Vlamir Brandalize comenta esses mercados. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. Se nos Estados Unidos o atraso do desenvolvimento das lavouras preocupa, no Brasil o que chama atenção é o atraso dos negócios da nova safra, que se mostram mais lentos que a média dos últimos anos. Uma combinação de fatores que ainda são muito incertos mantém os sojicultores ausentes do mercado neste momento e aguardam por oportunidades que possam trazer principalmente melhor renda. Nas últimas semanas, a volatilidade da Bolsa de Chicago e mais um recuo expressivo do dólar acabaram por resultar em um novo quadro de pressão sobre o mercado brasileiro, principalmente no preço futuro da soja. Depois de superar os R$4 há alguns meses, a moeda norte-americana voltou à casa dos R$3,70, refletindo a evolução da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Vlamir Brandalize fala sobre os reflexos dessas safras em todo o mercado do agro, agora no Minuto do Produtor. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje aí com a situação das negociações internacionais. Muito lentas, Chicago aí pressionado para baixo, muito movimento técnico, os grandes investidores apostando na baixa em função da falta da China nos negócios, ela está fora dos negócios no mercado americano. O relatório das exportações semanais do USDA aí mostrando aí que na semana passada foram vendidas somente 127 mil toneladas, ou seja, quase nada para uma época que deveria ser de 500 a 700 mil, padrão. A Indonésia foi o maior comprador, sem China nos negócios, então uma semana fraca aí de exportações americanas. O mercado continua pressionado, justamente porque as temperaturas nessa semana ainda estão amenas do meio oeste americano. As previsões apontavam que teria calor, e o calor agora está apontado aí para essa quinta-feira, sexta-feira, mas até a última quarta-feira não teve muito calor nesse momento de florescimento das lavouras americanas, e ainda tem previsão de chuva aí no final de semana, onde que é reflexo aí do furacão Barry, que entrou aí no Golfo do México, pegou e causou inundação aí nos estados de Mississippi, Louisiana, Arkansas, algumas perdas nessas regiões, mas os reflexos da parte do meio oeste foi uma condição de temperatura mais amenas, e agora algumas chuvas. Isso, ser confirmado, vai dando uma calmaria aí no segmento que vinha temendo a seca, mas continua mostrando aí que a partir da semana que vem as chuvas devem encurtar no meio oeste americano, mas por enquanto temperaturas amenas. Então isso está fazendo com que o mercado trabalhe mais calmo. A soja tenta segurar aí os 8,80 de base, de suporte, tem trabalhado alguns momentos abaixo. O milho tenta segurar os 4,30 aí no spot, também tem trabalhado alguns momentos abaixo, e o trigo está tentando segurar os $5 como suporte nas posições. O mercado de fundamento, ele é mais positivo do que a realidade no mercado atual, que é um mercado técnico, justamente porque a safra americana ela está nas piores condições já vistas para essa época do ano, para o mês de julho. Mas o mercado está olhando que o clima melhorando, as condições das lavouras vão melhorar, mas dificilmente vai se chegar a uma grande safra. Há um comprometimento das lavouras, as lavouras estão muito atrasadas, e para frente nós vamos ter aí as previsões de clima com geadas aí aparecendo
partir do final de setembro, outubro, neve, outubro, novembro, e vai pegar a lavoura em fase de enchimento de grão nessa época. Vai ter lavoura que vai estar ainda enchendo o grão lá no começo de dezembro. Então, essa condição é irreversível. Plantou agora em julho, não plantou em maio, então essa é a situação da safra americana. No Brasil, o quadro segue de calmaria, os portos muito lentos, na faixa de 79 na soja, falta de compra aí, os chineses vendo que o Brasil não tem capacidade maior do que já está embarcando agora para julho e para agosto, lotado os portos, devendo fechar entre soja e milho na casa dos 3 milhões de toneladas ou mais, ele é praticamente dentro do limite da capacidade dos portos. Precisamos melhorar essa condição dos portos aí, de embarcar mais, para poder dar fôlego aí para embarques aí da soja e do milho, quando entrar o milho safrinha aí a partir do mês de julho, que começa a entrar as ofertas, e ainda continua embarcando soja. Então precisamos mais capacidade nos portos, e essa capacidade limitada está fazendo com que os negócios fiquem fracos e também não favoreça aí os prêmios, né? A soja está com prêmios mais fracos aí na semana, mas não tem negócio. Os vendedores querem 82 em diante e os compradores estão falando na faixa de 79. Então é um mercado de calmaria nos portos brasileiros para soja. E o milho também já negociou muito milho, então agora é a hora de embarques. O milho está bem negociado da safra atual, ele também já negociou muito da safra nova, e agora embarcando muito forte agora em julho, vai embarcar muito forte em agosto, setembro. Esse é o ritmo do quadro da soja e do milho brasileiro, que segue rumo ao mercado internacional. A venda de milho, segundo a safra, está mais lenta neste ano se for comparada com o mesmo período do ano passado. Dados da consultoria Safras e Mercado mostram que 44,7% da produção do Centro-Sul foi vendida em 2019, contra 46,1% no mesmo período do ano passado. Brandalize explica sobre a situação da exportação do milho. O mercado de milho aí, que nem a gente citou, aí bem calmo aí nos portos, na faixa de R$ 39,00, R$ 39,5, mas vendedores querem acima de 42, 44. E quem já está bem negociado espera que para frente venham notícias novas. Muita gente apostando em reter um pouco de soja agora, ainda tem uns 25%, um pouco menos da safra para negociar, e tem ainda a parte do milho aí para ser negociado, e o pessoal apostando mais nas vendas lá mais à frente, em setembro, outubro, quando é período de definição da safra americana, e aí uma previsão de geada nesse momento dá um agito geral no quadro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou nesta quinta-feira 18 uma nova tabela de preços mínimos do frete rodoviário. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, a medida é preocupante, já que o tabelamento original tem elevado os custos de produção e comprometido a renda do produtor. Um estudo realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, corrobora com a análise e mostra que, desde que a tabela entrou em vigor, os preços dos fertilizantes aumentaram quase 40% e as negociações futuras perderam ritmo. Quanto mais distante do porto, maior é esse custo. A tabela está intimidando os negócios, dificultando a negociação da nova safra, afirma Brandalize. E, segundo ele, o cenário, que já é preocupante, pode continuar. A má notícia para o setor é que o governo acaba de liberar mais uma tabela nova aí sobre os fretes e complicando ainda mais, né? Trazendo mais regras e complicando mais. Isso acaba atrapalhando as negociações futuras de soja e milho, justamente em função de que os compradores ficam com um temor aí de fazer os fechamentos, principalmente no interior. Eles querem negócio nos portos e acaba jogando o abacaxi dos fretes aí para os vendedores, enquanto que produtores e comerciantes querem negociar FOB, os compradores querem as posições nos portos para não se preocupar com a questão dos fretes. Mais um abacaxi que está vindo aí, que é esse tabelamento dos fretes que atrapalha, está travando o mercado e está travando os negócios. E confira daqui a pouco, estoques de arroz no Brasil serão os menores dos últimos 20 anos. A área plantada do feijão carioca, terceira safra, deve ser 80% menor que o estimado pela Conab. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa
vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Os estoques de passagem de arroz no Brasil serão os menores dos últimos 20 anos, considerando o final do ano agrícola, de acordo com números da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, por causa da quebra expressiva de produção nacional, uma das maiores nos últimos 10 anos, segundo a Federarroz, Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Essa entidade projeta a escassez do cereal neste segundo semestre. Atenção, consumidores. Conforme o diretor de mercado da Federarroz, Marco Aurélio Tavares, outro aspecto relevante é o escoamento de safra, considerando então a oferta no Rio Grande do Sul e a demanda do produto. Segundo dados, o estoque no final do ciclo deste período será mínimo. Brandalize apresenta as novidades da semana para este mercado. Mercado de arroz na calmaria, semana muito calma, poucos vendedores, pouca pressão da indústria, a indústria mais interessada em vender o beneficiado, o varejo aproveitando da pressão das indústrias para manter o fardo estabilizado ou mantendo os descontos aí nas tabelas, e com isso o consumidor vai levando arroz aí na faixa dos 10, 11 reais, 12 reais o pacote de 5 quilos, o arroz que está chegando à gôndola brasileira para o consumidor é um dos mais baratos do planeta, em uma semana que o mercado asiático está em alta no arroz aí, justamente porque a principal bacia que abastece a irrigação da Ásia, que é do rio Mekong, que corta aí parte da China, Vietnã, Tailândia, Laos, Camboja, alguns falam em 4.350 quilômetros de extensão, é um gigante da Ásia que abastece milhões de hectares de arroz, está nas condições aí de nível de água dos mais baixos em 50 anos, e aí os principais governos lá, para não ter falta de água para a população, está cortando o abastecimento de água para as lavouras de arroz, e aí vai comprometer a safra que está em andamento na região, e o mercado já mostra alta no Vietnã, hoje essa semana, somente na semana $5 a mais por tonelada, enquanto aqui no Brasil o mercado segue calmo, com arroz em casca 41,5, 42, 43 no Rio Grande do Sul, nas regiões principais aí para o comercial, e o arroz para o consumidor brasileiro na faixa aí dos níveis mais baixos do planeta aí, abaixo de R$2 um quilo, ou seja, pouco mais de 50 centavos de dólar o quilo do arroz, enquanto que o mercado asiático, que é o que vende mais barato, o arroz com alto nível de quebrado nas feiras começa a partir de 60 centavos de dólar e vai a $1 o quilo para os consumidores. Aqui o consumidor consegue levar um arroz muito barato para casa, e aí vai mais uns dias aí, talvez até começar a ter uma pressão positiva, porque estamos num ano de safra menor que a demanda. Ao buscar as informações nas regiões produtoras, surge uma possível distorção entre os números da Conab, que indicam cerca de 200 mil hectares lá na Bahia, por exemplo, de feijão carioca para colheita na terceira safra. A unanimidade entre produtores, cerealistas e intermediários é que a área não está acima de 30 a 40 mil hectares. Enquanto isso, o mercado do feijão carioca mantém um bom ritmo de venda nas gôndolas. Já no campo acontecem negócios diariamente de um bom volume. Até mesmo nesta quinta-feira, por exemplo, um grande empacotador lá do Nordeste fez um fechamento reportado à notinha de 10 mil sacas por R$140 FOB. FOB é quando o cliente paga pelo frete e pelo seguro da mercadoria, em Minas Gerais. Isso demonstra que há empacotadores que já entendem que os preços estão, se não no limite, muito próximo dele. O mercado feijão também ainda tentando se manter, com leve pressão de alta em função das geadas que causaram, mas como está tendo colheita, ele também, em um período de julho, que é um período de demanda mais reprimida, não consegue evoluir e avançar para níveis maiores aí, que entre 140 a 180, 190 reais, que é que está flutuando a linha do carioca. Esse é o mercado do feijão do momento. A exportação brasileira de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e especializados, totalizou 386,2 mil toneladas em junho, o que corresponde a aumento de 64% ante o mesmo período de 2018, quando então foram embarcadas 235,4 mil toneladas. A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Outro mercado que tem dado sinais de recuperação é o setor de suínos.
O volume de exportação da carne suína aumentou consideravelmente neste ano, o que trouxe impactos na produção interna e na economia. Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços indicam que a exportação de carne suína brasileira in natura apresentou um salto nos últimos 3 meses. A partir de abril de 2019, as exportações totalizaram 303 mil toneladas no acumulado deste ano. Já o boi gordo, com pouca oferta e boa demanda interna, e as exportações estão aceleradas. Brandalize comenta. O que a gente vê é que o setor da carne do frango, aí, principalmente, as granjas aí estão na capacidade máxima, o segmento fortíssimo aí na exportação, e com isso, com ração barata, aí, muita disponibilidade de milho, safra grande de milho, tem soja, automaticamente está se conseguindo crescer na exportação. E falando em número de exportação, o acumulado do ano, aí até a segunda semana de janeiro, já está em mais de 2 milhões, 2.033.700 toneladas embarcadas, ou seja, em meio ano já embarcamos mais de 2 milhões de toneladas e caminhamos aí para provavelmente exportar mais de 4 milhões de toneladas no fechamento do ano. Então é uma boa notícia para o segmento do setor do frango, que segue embarcando em bom ritmo. Outro que está em crescimento esse ano é o segmento do suíno. O suíno aí já acumulando aí 327 mil toneladas aí de janeiro até a segunda semana de julho, e em ritmo forte, caminhando aí para bater recorde histórico de exportação, aí indo para perto de a projeção para o ano aí é chegar próximo de 700 mil toneladas, 650 a 700 mil toneladas, que provavelmente vai ser o recorde histórico aí de exportações do suíno. Tanto o suíno como o frango também estão numa fase de crescimento interno aí, e as granjas aí praticamente já tomadas. De agora em diante, se houver um avanço da economia interna, que é o consumo interno brasileiro cresça, vamos ter a necessidade de ampliação do volume, do número de granjas aí para atender o crescimento, porque já estamos na capacidade máxima praticamente instalada do segmento. O mercado do boi segue firme, com pouca oferta e boa demanda, a exportação também em ritmo acelerado. Já estamos no acumulado do ano com 730 mil toneladas até essa segunda semana de julho, e o segmento aí vem batendo o recorde, né? O mês de junho bateu o recorde histórico para embarques de junho, com mais de 111.500 toneladas. O mês de maio bateu o recorde histórico de exportação para maio, com mais de 123 mil toneladas. O mês de abril bateu o recorde histórico de exportação para o mês de abril, com mais de 109 mil toneladas. Então vamos para mais um recorde histórico de exportação anual. A projeção é se aproximar de 1,5 milhão de toneladas, ou talvez passar com a carne bovina. O segmento da carne também trazendo grandes divisas aí para o mercado brasileiro. É um dos carros fortes aí da pauta de exportação do Brasil. É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandalize em mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.